Olá, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá, pessoal, vamos finalizar esse bloco de saúde e doença com o nosso último vídeo aqui sobre protozoose e helmintoses. Bom, sou o professor André, de Biologia, e vamos que vamos. Vamos nessa aí, vamos finalizar esse bloco de saúde e doença, que é um tema que cai bastante em vestibulares, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Protozooses e helmintoses. Protozooses são as doenças causadas por protozoários e as helmintoses são doenças causadas por quê? Pelos helmintos, certo? Que também são vulgarmente chamados como vermes, ok? E aí, vamos lá. Vamos começar com nossos amigos protozoários aqui. Então, os protozoários, para a gente poder começar a falar das doenças, é bom entender como é que é o grupo dos protozoários. Então, entender as características gerais. Então, um protozoário ele vai ser o quê? Ele vai ser um unicelular eucarionte. Então, quando eu falo que ele é um unicelular eucarionte, ele é feito do quê? De uma única célula, unicelular, e eucarionte porque ele tem o quê? Núcleo verdadeiro, né? Então, ele tem uma membrana nuclear que vai conter o seu material genético. Podem ser livres ou parasitas. Então, os protozoários livres são aqueles que vivem no ambiente, se alimentam do que tem no ambiente, mas não atacam nenhum outro organismo, não prejudicam nenhum outro organismo. Beleza? E ou parasitas. Parasitas são todos aqueles que vão se aproveitar de um outro indivíduo. Então, sempre que a gente pensa no termo parasita, a gente sempre lembra logo de quem? Dos helmintos, né? De vermes e tudo mais. Mas não. Parasita é todo aquele organismo que ele vai ter um hospedeiro da onde ele vai obter alimento, certo? E essa obtenção de alimento causa prejuízo para o indivíduo, né? É só lembrar daquela aula que a gente viu lá, né? De interações biológicas, né? Que a gente falou do parasitismo. Então, é tipo disso aí. Então, parasita é todo aquele organismo que vai causar alguma doença. Então, quando a gente está falando lá de agentes geológicos, a gente sempre lembra de agentes geológicos que causam doenças e todos eles são o quê? São parasitas. Então, desde vírus, bactérias, protozoários, helmintos, beleza? E aí, vamos lá. São heterotróficos com gestão intracelular, ou seja, eles capturam partículas orgânicas para digerir no interior das suas células, certo? Ou são autótrofos. Alguns são o quê? Tem capacidade de fazer fotossíntese, né? Alguns têm cloroplastos de tudo, então eles conseguem fazer fotossíntese. Beleza? As espécies de água doce possuem vacúolo contrátil. Então, esse vacúolo contrátil, não sei se vocês lembram, que a gente viu há muito tempo atrás, ah, lá em biologia celular, lá a parte de membrana. Membrana não, mentira. Parte de organelas celulares. Então, o vacúolo contrátil é uma organela que vai ser fundamental para um protozoário de água doce. Por quê? Porque na água doce ele é um meio hipotônico, né? Em relação ao protozoário. Então, a tendência da água por osmose ele é o quê? Entrar dentro da célula, só que a célula ela vai inchando, inchando, inchando até ela romper. Então, esse vacúolo contrátil ele faz o quê? Ele expulsa o excedente de água do interior da célula. Beleza? E aí impede que o protozoário sofra lise por conta do excesso de água, ok? E aí tem reprodução assexuada e sexuada, beleza? Assexuada ele se multiplica, se divide por mitose, e assexuada não é bem uma reprodução sexuada propriamente dita, né? Como a gente conhece, mas usa o quê? Troca de material genético, beleza? E aqui temos nosso amigo paramécio, certo? Paramécio é um protozoário clássico, sempre utilizado como exemplo, apesar de não ser um protozoário parasita, ele é um de vida livre, certo? Mas a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, estruturas como o vacúolo contrátil, essa estrutura aqui parece um solzinho, certo? O núcleo celular dele aqui, beleza? Um vacúolo digestório, então ele capturou alguma coisa que está digerindo, beleza? E aí, lembra daquela primeira aula de gente, hoje tá difícil. Hoje tá com a cabeça ruim. Ah, aquela primeira aula de saúde e doença que eu falei sobre os agentes fisiológicos, e aí quando eu estava falando de protozoários, eu falei que, tipo, os protozoários são classificados de acordo com o seu tipo de locomoção. Então, vamos lá, vamos ver um pouco melhor isso aí. Então, ó, filo Rhizópoda, ou também chamado de sacordina, são é aquele grupo de protozoários que vai se locomover por meio de pseudópodes.
certo? Então, aqui nós temos como um grande exemplo a ameba, certo? O nome científico dela é Etamoeba histolytica. Etamoeba lembra aquele brinquedo, né? A moeba. Então, a moeba é baseada no ameba, pessoal. É aqui o desenhozinho dela aqui, e aqui é ela vista por microscopia, ok? Parece um omelete caprichado. Enfim. E aí temos aqueles que vão se locomover por flagelos, que é o filo zoomastigofora ou flagelata, certo? Que vão se locomover por flagelo. Então, temos Trypanosoma brucei, Giardia lamblia, temos Trichomonas vaginalis, certo? Trypanosoma brucei é um tipo de Trypanosoma também ligado com a doença de Chagas, certo? Tem a Giardia lamblia, que causa giardíase, certo? Um parasita do intestino. E o Trichomonas vaginalis causa tricomoníase, que é uma IST, certo? Temos o filo Ciliófora ou ciliata, certo? Que se locomoção por cílios. E aí nosso amigo Paramecia aqui, ele visto por microscopia, certo? Eu passei muito rápido. Olha aqui o vácuo contrátil dele bem marcado aqui, ó. Dá para ver bem aqui, ó. Isso aqui é o vácuo contrátil dele, bonitinho, certo? E temos o filo apicomplexa, ou esporozoários, beleza? Esporozoários são aqueles que não vão ter nenhuma locomotora e todo mundo desse grupo é parasita, ou seja, eles causam doença. Então, esse termo apicomplexa, que é chamado dele, é porque essa região apical aqui, ó, é bem desenvolvida e tem estruturas de fixação, né? Como é um parasita, então tem que se fixar no seu hospedeiro para poder o quê? Se aproveitar dele, certo? E aqui um exemplo clássico que nós temos aqui, ó, é o Plasmodium falciparum, que é o agente etiológico da malária, que a gente vai falar nessa aula ainda. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora vamos começar com as doenças, né? A primeira doença que a gente vai abordar, pessoal, vai ser a amebíase, certo? Deixa eu molhar as palavras aqui. Então, a amebíase é a doença causada pela ameba, certo? O agente etiológico é Etamoeba histolytica, a gente viu uma foto dela mais à frente, certo? É uma doença que acomete o intestino, beleza? Causa dor abdominal, diarreia, que pode evoluir para um quadro de diarreia sanguinolenta ou com muco, e anemia. Por que causa essa anemia? Porque a ameba, no nosso trato digestório, no nosso intestino, o que ela faz? Ela vai causar lesões na parede do intestino para ela poder se alimentar das hemácias. Ou seja, ela come as nossas hemácias por meio de fagocitose, certo? Por isso que causa essa anemia e também causa essa diarreia sanguinolenta, porque por conta das lesões causadas por ela. E a transmissão se dá pelo quê? Pela ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos, certo? Então, se você come bebe água ou alimentos que tiveram contato com fezes humanas, por exemplo, tem um risco de você ter ingerido um cisto de ameba, beleza? É uma infecção indireta, né? Que você recebe, pega essa doença. Profilaxia, novamente aquela palavra mágica para um monte de doenças, para prevenção de várias doenças, é o saneamento básico. Higiene pessoal, então lavem bem as mãos, pessoal, é importante isso, certo? Porque às vezes você está com um alimento tá bem higienizado, mas suas mãos estão sujas. Você pega com a mão suja o alimento e acaba se contaminando. E um desses contaminantes no alimento pode ser o quê? Um cisto de ameba, certo? Higiene com os alimentos, então alimentos que forem consumidos crus tem que estar bem higienizados ou alimentos estarem bem cozidos também é importante para poder evitar isso. A água também precisa estar tratada. Uma coisa interessante sobre esses protozoários intestinais é que é o seguinte, né? O exame que você usa para poder dar o diagnóstico dessa doença, por exemplo, a amebíase, como a gente tem foco nela aqui, é exame de fezes, né? Só que nem sempre ela está liberando cistos. Então, às vezes você vai lá, coleta seu cocôzinho para levar para o exame e aí vê que não tem nada. Só que você está com a doença, mas o exame deu negativo, né? Tem um falso negativo. Porque pode ser que no dia que você coletou, não tenha liberado cistos. Então, uma coleta para investigação, por exemplo, de amebíase, giardia, por aí vai, é feito o quê? 3 dias de coleta, porque aí você tem um espaço maior de tempo, então
pode ser que num dessas coletas você pegue um ovinho desse daí, um cistozinho, e aí consiga dar o diagnóstico, beleza? E aqui, ó, o ciclo de vida dela. Então, ó, água ou alimentos contaminados com cistos, a pessoa ingere isso, esses cistos vão chegar lá no intestino, vão eclodir, vão liberar amebas. E essas amebas vão o quê? Se multiplicar por meio de mitose para poder aumentar a sua quantidade e começa o quê? A atacar as paredes intestinais e a se alimentar das hemácias. E aí, de tempos em tempos, ela libera o quê? Cistos para o quê? Para ser lançado no ambiente para poder o quê? Completar o ciclo da ameba. Beleza? E aqui, ó, você tem um intestino, que a gente pegou o intestino e abriu o intestino, né, pessoal? Então, a gente consegue ver que essas regiões escurecidas aqui, ó, são regiões onde você teve o quê? Lesões na parede intestinal, ó. Aqui, aqui, aqui um pouquinho, beleza? Vamos aqui, ó, para doença de Chagas, ou também chamado, que é o termo mais correto da doença, que é a tripanossomíase, que é o termo mais técnico, só que pouca gente não conhece, né? Então, vamos lá. O agente etiológico vai ser o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, certo? E tem como uma doença que tem como vetor o barbeiro, certo? É uma doença que vem sendo estudada há muito tempo, então, por exemplo, a Fiocruz estuda há muitos anos a doença de Chagas, desde o início do século XX, certo? E tem esse nome doença de Chagas por conta do pesquisador chamado Carlos Chagas, que foi o cara que descobriu a doença e descobriu tudo da doença. Quem era o vetor, quem era o etiológico, sintomas, tudo mais, foi tudo o cara que descobriu. Então, ele tem uma importância para a ciência nacional muito grande, Carlos Chagas. Também, essa descoberta dele também, foi, claro que foi uma descoberta importante para o mundo, né? Porque a doença de Chagas não ocorre somente aqui no Brasil, ocorre também em outros lugares do mundo, certo? Então, o estudo dele foi muito frutuoso, porque se estendeu para outros países também, certo? E, por ironia do destino, o Carlos Chagas, ele morreu da doença que ele tanto estudou durante a vida toda. Ele morreu de doença de Chagas, né? Pouco. Pois é, tem essas ironias. E o Carlos Chagas era muito amigo do Oswaldo Cruz, né? Tanto é, ó, se você vê o nome da espécie do Trypanosoma cruzi, é uma homenagem que ele fez para o amigo dele. Tranquilo? Vamos lá. Sintomas. Sintomas são o quê? Febre, mal-estar, falta de apetite, dor ganglionar. Então, os primeiros sintomas que começam a aparecer da doença de Chagas são o quê? São sintomas bem genéricos, assim, né? Só que é uma doença que tem uma evolução muito lenta. Então, tipo, o barbeiro não picou você, te contaminou com tripanossoma, e aí, no dia seguinte, você já está com as chagas. Não, ela tem uma evolução muito lenta. A pessoa vai começar a manifestar os primeiros sintomas depois de muitos anos. Sei lá, 10 anos, 15 anos, por aí, certo? E aí, a doença já está bem avançada quando se descobre, né? Bom, você tem o quê? Aumento do fígado do baço e, a longo prazo, aumento do coração e insuficiência cardíaca, que é o sintoma mais característico das doença Chagas, né? Você tem um aumento, uma cardiomegalia, ou seja, o coração da pessoa aumenta de tamanho. Muito por quê? Porque o protozoário ele começa, o tripanossoma, a invadir tecidos de vários órgãos e começa a se multiplicar e aí vai causando essa hipertrofia desses órgãos, certo? Transmissão é o quê? Contato com as fezes do barbeiro. Muita gente acha que o barbeiro, quando ele pica, ele passa a doença com muitos mosquitos, né? O barbeiro não é mosquito, tá? Ele é do grupo do, dos himenópteras, que é o grupo pertence ao grupo dos percevejos, por aí, certo? E aí, o que acontece? Ele se alimenta, ele pica você, conforme ele vai se alimentando, o tripanossoma se aloja no intestino dele. Então, enquanto ele se alimenta, ele vai evacuando, ele vai fazendo cocô. E no cocô dele que vai estar o tripanossoma. E aí, quando ele se alimenta e sai, ele fez cocô na sua cara. E aí você vai coçar e aí acaba espalhando o cocô do bicho na sua cara. E nessa brincadeira, o tripanossoma entra pelo buraco por onde você sofreu a picada. Beleza? É um cara muito abusado, né? Ele chupa seu sangue e ainda faz cocô na sua cara. Ele não tem um pingo de consideração com você. Mas vamos lá. Isso é um relacionamento abusivo. Vamos lá.
Profilaxia. Profilaxia, construção de casas de alvenaria, que são as casas de tijolo, porque o barbeiro, pessoal, ele faz vinhos em madeira, né? E aí é uma doença que era muito comum no interior, porque as pessoas não faziam casa de tijolo antigamente, faziam o quê? Pegavam uns pedaços de madeira e colocavam barro, que é chamada casa de pau a pique, né? E aí aqueles pedaços de madeira que eram colocados para poder levantar a casa, poderia ter o quê? Ninho do barbeiro ali, certo? E aí à noite, a galera dormindo, o barbeiro ia fazer o quê? O lanchinho dele. E combate ao vetor, né? Se você diminui o número de barbeiros, consequentemente você diminui a disseminação da doença, ok? A doença de Chagas, pessoal, ela não só ataca somente humanos, mas ela também ataca outros mamíferos, certo? Só que o problema é o seguinte, é uma doença que já existia no meio natural, só que conforme nós vamos avançando sobre o meio natural, acabamos entrando no ciclo da doença, certo? E aqui, ó, para vocês poderem darem uma olhadinha aqui, você tem aqui o barbeiro, certo? Aqui no canto inferior direito, nosso amigo barbeiro aqui, e aqui no canto superior esquerdo, o tripanossoma, feito com microscopia eletrônica, para a gente poder dar uma olhadinha nele, certo? Tranquilo? Quem tiver oportunidade, pessoal, visitem lá o museu lá da Fiocruz, é bem legal. Aprende bastante, é bem tranquilo. E é muito bom, muito lindo aquele lugar. E aqui temos o ciclo de vida do tripanossoma, né? O tripanossoma, você tem o quê? Você tem o hospedeiro intermediário, que é o barbeiro, e o definitivo, que é o humano. Então, vamos lá. Então, chega lá o barbeiro, pica a pessoa, e aí libera as fezes contaminadas. E aí, esse tripanossoma entra pelo ferimento. Então, ele vai vagando pelo sangue, e aí o que acontece? O tripanossoma, ele vai invadir as células de qualquer tecido, né? E aí o que acontece? Ele começa a fazer uma espécie de um ninhozinho, né? E aí ele vai o quê? A forma que infecta é a chamada tripomastigota. E aí ela vai invadir as células e vai virar a forma amastigota. E quando ele vira essa forma amastigota, ele vai se multiplicar de maneira assexuada, né? Ou seja, ele vai começar a se multiplicar e aí vai formar vários tripanossomas da forma amastigota. E aí parte deles vai migrar para outras células para poder também se multiplicar na forma mastigota, então pode estar migrando para um outro órgão, um fígado, um baço e por aí vai. E aí outra parte fica circulando no sangue, né? E vai virar o quê? Tripomastigota novamente. E aí vai o quê? Por que ele volta para a corrente sanguínea? Para poder infectar o barbeiro, porque o barbeiro também fez parte desse ciclo. E aí o barbeiro que não está infectado vai se alimentar de uma pessoa que está doente e aí vai acabar se infectando. E aí a forma tripomastigota vai o quê? Vai virar a forma epimastigota e vai parar no intestino do barbeiro. E lá ela vai se multiplicar. E novamente vira tripomastigota para poder o quê? Quando o barbeiro doente for lá picar a pessoa, ele liberar, ele novamente fechando o seu ciclo. Beleza? Então, uma coisa que é uma característica bem interessante de doenças assim, de protozoários, é que você não pode ter uma vacina, né? Porque o agente biológico ele muda de forma várias vezes. Então, você nota aqui que ao longo do ciclo dele, o tripanossoma ele sofre várias mudanças, né? Então, é difícil você fazer uma vacina que atinja toda etapa do ciclo dele, sabe? É bem complicado. E aqui, ó, temos aqui o sintoma mais clássico, né, que é a cardiomegalia, então um coração normal. E aí um coração que já está doente com a doença de Chagas é coração que já está com a doença de Chagas já bem avançada. A cardiomegalia faz com que o tecido do coração aumente, mas só que comprometa a eficiência dele, a função fisiológica do coração. Então, o coração com grande desse jeito, ele não consegue contrair de maneira adequada. Então, por isso que causa um quadro de insuficiência cardíaca. Então, geralmente, a insuficiência cardíaca que causa a morte da pessoa que está com doença de Chagas. Beleza? Mas até chegar nesse estágio de coração aqui, ó, leva-se muitos anos. Ok? Vamos de malária, pessoal. Então, vamos lá. A malária tem como agente etiológico o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum ou Plasmodium malaria. São três espécies diferentes de Plasmodium, certo?
que também causam a malária. Só que depende da região. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos mais o falciparum, certo? Já agora na África nós temos também tem a ação maior do falciparum e também do vivax, certo? Então vai depender do local, né? O vetor da malária vai ser o mosquito Anopheles, certo? A malária no Brasil, até o início do século XX, ela pegava todo o território nacional, exceto o sul, porque o mosquito ele não gosta de frio, né? Ele não gosta de regiões frias. Então, é uma doença que pegava o Brasil todo, só que conforme as cidades foram avançando, o Anófeles foi ficando cada vez mais em área de mata. E a área de mata que que temos em maior quantidade no Brasil é o quê? A região norte do país, né? Na região amazônica. Então, a malária acaba virando uma doença endêmica da onde? Da região amazônica, da região norte do país, certo? Por ter a maior floresta tropical e tudo mais. Então, é um lugar perfeito para ele. E os sintomas vai ser o quê? Dano hepático, anemia, falta de ar, cansaço, dor de cabeça, certo? Então, a malária, ela é uma doença tropical. Então, ela vai o quê? Durante o ciclo de vida dela, a gente vai ver, acho que daqui a um slide ou dois slides, você vai ver o seguinte, né? Como que ela age, causando todos esses sintomas que a gente está vendo aqui, né? Transmissão, picada do mosquito vetor, beleza? Profilaxia, uso de repelentes, né, para poder afastar o mosquito, uso de mosquiteiro, então, se vocês forem conversar, tiverem a oportunidade de conversar com alguém da região norte, você vai ver que todo mundo fala ali que dorme com mosquiteiro, né? Mosquiteiro é aquela telinha que você bota em berço de criança, certo? Para evitar que o mosquito chegue na criança. Só que lá os adultos usam mosquiteiro também, né? As camas tem todo mosquiteiro lá para poder proteger dos mosquitos, né? Porque como é uma área de mata, então tem mosquito pra caramba, beleza? E evitar água parada, né? Assim como qualquer mosquito precisa de água parada para poder o quê? Se reproduzir. Isso tanto vale para Anopheles, quanto vale também para o Aedes aegypti, certo? Então, por aí, todos os mosquitos precisam de água para poder se reproduzir. É incrível isso. É um padrão deles. E aqui, ó, temos aqui o Anopheles, bonitinho aqui, cheio de sangue na barriga. E aqui temos aqui o plasmódio, pessoal. O plasmódio, ele ataca numa parte do ciclo, ele começa ele migra para as hemácias, então ele destrói as hemácias para liberar novas formas. E aqui o plasmódio aqui, isso aqui, as bolinhas aqui são as hemácias, ok? E aqui uma microscopia eletrônica mostrando o estrago que ele faz, né? Ele se reproduz dentro das hemácias e destrói a hemácia, né? Para liberar novos plasmódios, ok? E aqui nós temos o ciclo de vida da malária. Então, ó, começa com um mosquito infectado, certo? Ele vai lá, pica a pessoa e vai liberar os esporozoítos, que é uma das formas do plasmódio. E aí, a primeira parada que ele vai ser para onde? Para o fígado, né? Então, ele vai infectar as células hepáticas e lá vai se multiplicar e vai liberar os merozoítos, que já é uma outra forma dele, né? E aí, aí, no caso, ele causa rompimento das células do fígado, né? Causando o quê? Aquele sintoma lá de danos hepáticos, né? E aí vai para os eritócitos, que são as hemácias. Lá, o que vai acontecer? Eles vão se reproduzir. E aí, ó, o que vai acontecer? Se multiplica e vai liberar merozoítos novamente, só que também vai liberar gametócitos, que são estruturas que vão carregar gametas, né? E aí, ó, quando você tem rompimento de hemácia, você tem o quê? Perda de hemácia, consequentemente caracterizando a anemia, que é um dos sintomas da malária. E fora que a malária ela é bem característica por chamada febre terçã. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo febre terçã. A febre terçã, ela é o quê? Ela é uma febre que dá de 3 em 3 dias. Então, uma pessoa que está com malária, de 3 em 3 dias, ela tem um surto de febre. Por quê? Porque toda vez que tem rompimento de hemácias para liberação de novos merozoítos, você também tem liberação de toxinas que causam o quê? A febre, certo? Então, sempre que a pessoa que está tendo febre de 3 em 3 dias, já é um indício do que ela está o quê? Que ela está com malária, ok? E aí, esses merozoítos, esses gametócitos ficam no sangue, aí chega um mosquito que não está doente, vai lá, pica a pessoa, e aí acaba o quê? Ingerindo esses gametócitos.
E esses gametócitos vão o quê? Vão formar um zigoto para formar novos esporozoítos, beleza? E aí esses esporozoítos vão migrar para onde? Lá para as glândulas salivares do mosquito. E aí quando ele picar numa pessoa novamente, vai liberar os esporozoítos para aquela pessoa. E aí reiniciando o ciclo, beleza? Tranquilo? E aí, vamos lá. Nossa última doença relacionada com a parte de protozoários vai ser o quê? A leishmaniose, beleza? A leishmaniose tem como agente etiológico o Leishmania brasiliense, que é a leishmaniose tegumentar, e a Leishmania donovani, que é a leishmaniose visceral, certo? Então, temos dois tipos de leishmania, duas espécies, cada uma com uma doença diferente, certo? Uma vai atingir a pele, que é a tegumentar, e a outra vai atingir os órgãos internos, que é a visceral, ok? E tem o mesmo vetor, né? Que é o mosquito flebotomo do gênero Lutisomia, também chamado de mosquito palha, certo? Então, mais uma doença transmitida por mosquito, certo? E aí os sintomas. Na tegumentar, o que você vai ver? Você vai ter lesões na pele e mucosas que podem causar mutilações se não tratadas. Então, é uma doença que também acomete outros animais, outros mamíferos. Então, cães e gatos, por exemplo, podem pegar leishmaniose. Então, a leishmaniose também é tratada como o quê? Como uma zoonose, certo? Porque atinge também os nossos pets, ok? E pode causar lesões terríveis. Então, tem imagens que, tipo, eu nem botei nessa apresentação aqui porque tá muito feio. Gente sem nariz, gente sem orelha, com ferimentos, lesões muito extensas no rosto, certo? Então, tá bem tenso. Peguei a Armalite. Bom, a visceral, ela causa o quê? Uma febre intermitente, aumento do baço do fígado, comprometimento da medula óssea, anemia, certo? Então, a visceral é bem mais agressiva, claro, o impacto dela no corpo é muito maior, certo? E a transmissão, picada do mosquito palha, certo? Profilaxia, combate ao mosquito, evitar novas picadas, é bem interessante essa evitar novas picadas pelo seguinte, porque o que vai acontecer? Quando a pessoa é picada pelo flebótomo, pelo Dutissomia, ele adquire a leishmaniose, caso o mosquito esteja infectado, tem isso também, se o mosquito não estiver infectado, ele não vai fazer nada. E aí, ela tem que tomar cuidado para não receber novas picadas, porque aumenta a concentração de protozoários no sangue dela e maior é o estrago no corpo. Então, é aquele negócio, ela está doente, ela pode ficar mais doente ainda se ela for mais picada. Então, tem esse cuidado. E também o uso de antibiótico como uma maneira de mais de tratar, né? Para evitar aí o leishmania. E aqui, ó, o bonito aqui, ó, o leishmania, certo? E aqui o lutisomia, o mosquito palha. Também tá de barriguinha cheia. E aí nós temos o ciclo de vida dele, né? Que é bem interessante, né? Porque, vamos lá, e aí chega lá o lutisomia, pica a pessoa e vai liberar a chamada forma promastigota, certo? E a promastigota fica circulando no sangue. Só que a forma promastigota, ela chama a atenção do macrófago. Lembra do macrófago, a gente falou? Que é uma célula de defesa que faz fagocitose? Então, o macrófago chega lá o quê? Galudaço, querendo pegar o promastigota e ainda fagocita. Só que era tudo que o promastigota queria, né? Porque o promastigota, para ele poder mudar de forma, ele precisa estar dentro do macrófago. E aí o macrófago acha que se deu bem em cima dele, só que na verdade não, né? Ele acaba se dando muito mal, porque ele acaba sendo o quê? Sendo digerido, né? Ele sendo como digerido, não. Acaba sendo como ninho para como casulo de evolução, né? E aí o que acontece? A forma para mastigota vai mudar de forma para forma mastigota e vai se multiplicar. E aí vai acabar o quê? Matando o macrófago. Ela se multiplica, chega um ponto que o macrófago rompe e libera a forma mastigota para atacar os tecidos. Beleza? E aí essa forma mastigota fica circulando no sangue também para chegar a quem? Chegar no mosquito, né? Que também faz parte do ciclo. E aí o mosquito não está contaminado, vai se alimentar do sangue e acaba ingerindo a forma mastigota. E aí, ó, a forma mastigota se transforma na forma promastigota, que é a forma que infecta humanos, lá na o quê? Na faringe do bicho, certo?
E aí ela se multiplica e vai migrar para onde? Para a probóscide. Probóscide é esse aparelho bucal do mosquito que ele usa para poder picar a pessoa, certo? E aí, fechando o ciclo novamente. Beleza? Tranquilo? E aí temos os efeitos aqui, ó. Essa aqui é a tegumentar, certo? As lesões, elas são pioradas ainda mais por conta do nosso sistema imunológico, porque a leishmania, ele estimula uma reação imunológica tão agressiva que, além do lutisoma destruir células da pele, também o próprio sistema imunológico acaba sendo agressivo demais em cima dessas células infectadas e acaba lesionando as células sadias e aumentando mais a lesão, né? Então, você pode ver aqui, ó, lesões de leishmaniose. Olha o cachorrinho aqui, a carinha dele tá toda ferrada. Beleza? E essa aqui é a visceral, pessoal. Tranquilo? Então, você vê aqui, ó, pela demarcação da barriga desse menino, essa parte aqui superior que está marcada é o baço dele, que está com esplenomegalia, que é o momento do baço. E essa parte aqui, essa outra linha superior, é o fígado do garoto, que também está aumentado, que é hepatomegalia, causada pelo leishmania. Tranquilo, pessoal? E aí, vamos pegar agora os helmintos, povo. Os helmintos são animais, certo? Todos eles pertencem ao reino Animalia. E eles são o quê? São pluricelulares, então os vermezinhos que nós conhecemos são todos pluricelulares, formados por várias células e tal. Podem ser cilíndricos ou achatados, que é um grande divisor para separação dos grupos de helmintos, né? Vermes achatados e os vermes cilíndricos, né? A gente vai ver a diferença. Calma. Alguns podem ser de vida livre ou parasita. Então, tem alguns helmintos que a gente sempre pensa logo em verme, acha que já é bicho é desgraçado pra caramba, só causa tristeza. Não. Ele é o quê? Ele tem protozoário, tem helmintos, melhor dizendo, que são de vida livre, que vivem no ambiente e tudo mais, não causa mal a ninguém. E tem os parasitas, né? Que é a grande maioria que causa essa parada, certo? Bom, podem ser dioicos ou monóicos. O que é essa nomenclatura, pessoal? Dioicos são aqueles animais que têm sexos separados, certo? Então, tem macho e fêmea. Agora, os monóicos são aqueles que têm os dois sexos, que ele é macho e fêmea ao mesmo tempo, que a gente chama de hermafrodita, certo? Não use esse termo, pessoal, hermafrodita, para pessoas, porque tem pessoas que também têm os dois sexos, né? Tem homem e mulher ao mesmo tempo, que a gente não, que antigamente chamava de hermafrodita, mas só que hermafrodita é um termo pejorativo para você usar com humanos. Hermafrodita você usa para, por exemplo, para planta, para animal. Agora, para pessoas, você usa o chamado termo intersexo, ok? Só esse detalhezinho, esse parênteses aqui para vocês ficarem atentos. Não ter uma fala ruim com uma pessoa que tenha essa característica, ok? E aqui, pessoal, nós temos aqui os plateumintos. Pessoal, plateumintos são vermes achatados. Então, aqui um exemplo, uma têniazinha aqui, parece um talharim, certo? Para ninguém vai comer mais nada. Essa aula aqui é para a galera desistir de comer, porque só vê nojeira. E aí, vamos lá. E aí temos os nemateumintos, pessoal. Os nemateumintos são aqueles vermes cilíndricos. E aqui, que a gente está vendo aqui, ó, é a boa e velha lombriga, certo? Também chamada de Ascaris lumbricoide, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a esquistossomose, pessoal. A esquistossomose, ela tem como agente biológico o Esquistossoma mansoni, certo? O Esquistossoma mansoni, ele é do grupo dos plateumintos, vermes achatados, certo? E vai ter como hospedeiro intermediário o caramujo da família dos planorbídeos. Então, vamos lá. É uma doença que está ligada com água, corpos d'água contaminados. Então, se você sabe, por exemplo, tem pessoas que usam rios, lagos, lagoas para poder fazer cocô, evite de entrar nesses lugares, principalmente se tiver esse caramujo panorbídeo, certo? Não é bom. Também é nojento, né? Você entrar na água e tá lá nadando, tem lá um tolete boiando ali. Porra, aí é foda. Vamos lá. Sintomas. Aumento do fígado e do baço, diarreias, dores abdominais, emagrecimento. Então, são os sintomas dessa doença. Também a esquistossomose, pessoal, também chamados como de barriga d'água. Não sei se já ouviram falar esse termo. Então, barriga d'água é o nome da doença. Nome popular.
Bom, a transmissão, contato com águas contaminadas, aquilo que eu falei, a galera que usa água para poder fazer cocô, essas coisas, é perigoso. Profilaxia, saneamento básico, palavra mágica para profilaxia de várias doenças, né? Educação sanitária, então, educação sanitária falava, ô, meu amigo, não faça cocô aqui, não faça seu cocô, teu toroço na água, onde as pessoas nadam. Educação sanitária. Ingestão de água tratada, então, aquele negócio, tem gente que, tipo, no local que está nadando, que faz cocô, também bebe água também. Então, tem esse problema. Então, beba água tratada, não beba água assim que você desconfie da procedência dela, certo? Evitar possíveis locais de contaminação, ou seja, se você sabe que tem alguém que faz cocô ali, não entre na água. Controle do caramujo, que também, como ele é um hospedeiro intermediário, se você controla a população de caramujo, também interfere o quê? Na incidência da doença, ok? E aí, vamos lá. Tem aqui o cara que acabou de mandar um barro aqui e liberou os ovos na água, certo? Esses ovos vão ser liberados nas fezes, é claro. Mas aí o cocô foi na água, liberou também os ovos na água. Desse ovo vai sair uma larva chamada miracídio, ok? O miracídio, ele vai o quê? Ele vai infectar o caramujo planorbídeo, que vai ser o hospedeiro intermediário. E aí, esse miracídio vai sofrer transformação e vai virar cercária, que é uma larva que tem capacidade de natação, que vai procurar o seu hospedeiro definitivo, que no caso é o homem, né? Então, ele vai lá, ele penetra na pele da pessoa, entra na corrente sanguínea até chegar ao intestino. E aí, lá no intestino, ele se desenvolve e tudo mais, se reproduz sexualmente e deixa a pessoa doente, beleza? Aqui, ó, temos aqui, ó, o ovinho do xitossoma, o miracídio, beleza? A larva cercária, aqui, ó, e o planopídio, que é o seu caramujo, que é o hospedeiro intermediário. E aqui o bonitão. Isso aqui é a microscopia eletrônica, que a gente vê a carinha dele. Isso aqui é o macho, pessoal. O macho, ele tem uma curiosidade, que ele tem um sulco no interior na região ventral dele aqui, que é onde a fêmea se instala. Então, quando eles vão acasalar, a fêmea, ela entra nesse sulco aqui, e aí eles copulam, ok? E aqui é a pessoa com a barriga d'água, né? Olha o tamanho só. Isso aqui é por conta do aumento do baço e do fígado, né? Por conta aqui da doença. Uma criança com a doença aqui. E aqui, pessoal, é a perna da pessoa que foi infectada, né? Se você entra numa água e tudo mais, e você sai com as pernas se coçando ou vê umas manchinhas vermelhas, é bom ir no médico dar uma investigada, né? Você pode ter sido infectado. Tranquilo? Temos aqui a teníase, pessoal. Teníase vai ter dois agentes etiológicos, a Taenia solium e a Taenia saginata. Ambas as espécies causam a teníase. Só que a Taenia solium é uma tênia que você vai ser encontrada onde? Você se contamina comendo carne de porco contaminada. E a Taenia saginata, carne de boi contaminada, certo? Então, só para ter essa diferença. Solium, porco. Saginata, boi. Tranquilo? Vamos lá. O hospedeiro intermediário, o porco, no caso da Solium, e boi, no caso da Saginata. Sintomas: rápida perda de peso, dores abdominais, dores de cabeça, ou em alguns casos ela pode ser sintomática. Então, às vezes a pessoa está com a tênia lá no intestino e não sente nada. Está lá sendo parasitado, mas de boa. A pessoa tem uma rápida perda de peso porque a tênia, ela tem uma habilidade para absorção de nutrientes que é absurda, né? Como ele é um verme muito grande, a tênia é chamada de solitária, né? Solitária é que só tem uma só, né? E ela pode chegar, tipo, a 5 metros, 6 metros de comprimento. Então, ela vira uma grande fita dentro do seu intestino, que todo nutriente que chega no seu intestino delgado, ela vai o quê? Ela vai absorver. Ela é tão especialista em parasitar que ela nem trato digestório ela tem. Ou seja, o nutriente bate na pele dela e ela absorve. Ela é basicamente feita de quê? Dessa epiderme especializada em parasitar, em absorver coisas e produção de ovos. Ela tem testículo e ovário, então ela é hermafrodita, então ela só se reproduz para liberar mais ovos no ambiente, ok?
Então, às vezes a pessoa tem um apetite absurdo, come pra caramba, mas não engorda. Às vezes pode ser, além do metabolismo rápido, pode ser uma teníase que a pessoa pode ter. Então, é bom fazer um exame de fezes periódico, né? Para saber se tem. Bom, transmissão, ingestão de carne de boi ou de porco mal cozidas ou contaminadas. Então, aquele negócio, a galera gosta de comer uma carne mal passada, eu particularmente gosto bastante. Só que é um risco danado. Então, dê preferência à carne bem passada, bem feita, tudo mais. Rola muito preconceito, principalmente com a carne de porco, né? Falar, ah, a carne de porco ela dá doença, coisa. Não, a carne de porco ela é excelente. Ela é a melhor carne em relação a valor nutricional. Só que ela tem que ser bem feita, né? Para você poder aproveitar ela sem grandes problemas, ok? Profilaxia. Evitar a ingestão de carnes mal passadas, higiene pessoal, saneamento básico novamente, certo? Saneamento básico, principalmente porque como é que você contamina os hospedeiros intermediários? Eles vão comer alimentos contaminados com fezes, né? Com os ovos da tênia. Então, o saneamento básico é para poder evitar essa contaminação nos alimentos do porco e do boi, ok? Inspeção sanitária em matadouros, então é importante saber a procedência da carne que você está consumindo, certo? Não ver se de um matadouro clandestino e tudo mais, onde tem condições de higiene terríveis. Então é importante verificar isso, ok? E aqui, ó, temos aqui, ó, começa aqui com um indivíduo que está infectado, e aí a tênia, ela tem o quê? Ela vários segmentos que nós chamamos de proglótides, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Essas proglótides, elas estão cheias de ovos, porque elas têm testículo e ovário ali, ela se autofecunda, e ela vai liberar esses proglótides nas fezes. E aí, essas proglótides vão dar origem a esses ovinhos que ficam no ambiente. E aí, ó, o gado e os porcos vão acabar se alimentando vão comer alimentos contaminados com esses ovos, certo? E aí esses ovos vão liberar o quê? Uma larva. E essa larva vai o quê? Ela vai migrar para a musculatura, ou seja, para a carne desses animais, e lá vai formar o quê? Um cisticercos, que é também chamado como canjiquinha, tudo mais. E aí esse cisticerco, ele vai o quê? Ele vai ficar na carne, e aí a pessoa vai comer a carne contaminada e vai o quê? Vai acabar se contaminando. E aí vai desenvolver a teníase, certo? E aí, vamos lá. E aí, ó, você vê aqui uma diferença, aqui no Scolex. Scolex é a cabeça da tênia, certo? Então, a saginata, ela não tem uns ganchos na cabeça, só tem ventosas. E os Scolex da Solium, tem, além das ventosas, você tem uns ganchinhos, certo? Como a gente pode ver aqui ó, no próximo slide. Então, aqui, ó, um bife aqui, ó, olha o tamanho do cisticerco, parece um olho. E aqui é a tênia bonitinha, e aqui é uma proglótide, certo? É uma proglótide aqui da tênia. Deixa eu passar muito rápido. Então, aqui, ó, tá cheio de ovos aqui, para ela contaminar o ambiente, beleza? E aqui temos a tênia sólio, com seus cólex, com ventosas e os ganchos, e a saginata, que não tem os ganchinhos, só tem as ventosas, beleza? Vamos lá, pessoal. O pessoal fez uma pequena pausa no vídeo, porque o computador está descarregando, então pode ter um pequeno erro de continuidade aí, mas é por conta que eu tive que pausar para poder pegar o carregador, senão eu ia perder a gravação. Então vamos lá. Então a gente falou aqui dos cólex, para diferenciar uma espécie de outra, certo? E aí nós temos aqui, ó, a, além da teníase, também tem uma doença chamada cisticercose, porque a gente se contamina com a tênia, mas só que as larvas da tênia também podem parar em outras partes do nosso corpo, né? E aí a gente tem aqui a neurocisticercose, que são cistos, a larva da tênia no nosso cérebro, tem as cisticercos dentro do olho, então tá vendo essa bolinha branca aqui, ó? É um cisticerco dentro do olho. E também na nossa musculatura. Isso aqui é uma radiografia, certo? Uma radiografia na musculatura de uma pessoa e olha só, essas manchinhas brancas são cisticercos na musculatura da pessoa. Beleza? Tranquilo, pessoal?
E aí temos aqui a ascaridíase, pessoal. A ascaridíase é... tem como agente lógico a Ascaris lumbricoide. A Ascaris lumbricoide é o nome da lombriga, beleza? A lombriga é uma mentose muito comum na infância. Acho que boa parte das pessoas já deve ter pego a lombriga em algum momento da vida, principalmente na infância, né? As crianças do passado, né? Da minha época. As crianças hoje não brincam na terra, não comem terra, essas coisas todas. Então é diferente. Mas vamos lá. Sintomas: diarreia, cólica, urticária, em caso de infestação intensa, obstrução intestinal e grave desnutrição. Ou seja, a ascaris, ela pode causar, ela se multiplica muito no corpo. Então, tem casos de a pessoa está muito infestada que, tipo, ela vai fazer cocô no banheiro, acaba saindo tênia, lombriga pelo ânus, ou sai lombriga pelo nariz. Você tem isso, depende do grau de infestação, a lombriga ela começa a circular no seu corpo, né? Sai pelo nariz, pela boca, pelo ânus. Então é um bagulho bem sinistro. E ela se multiplica muito, né? A Ascaris, como ela come o que você come, né? Se você comer Burger King, ela vai comer Burger King junto com você. Então, ela se multiplica bastante. Então, ela tem, literalmente forma famílias dentro de você. E chega um momento que você pode ter uma obstrução intestinal. Você forma um bolo de lombriga dentro da pessoa que bloqueia o intestino dela e ela precisa correr para ser operada. E aí eu já vi vídeos no YouTube que, tipo, o cara pega assim o intestino da pessoa, tira aqueles bolos, bota numa bacia, tem um monte de lombriga. É muito louco e é nojento. Parece yakisoba. Enfim, vamos lá. Espero que nem tenha alguém que não tenha problema com yakisoba, né? Vamos lá. E, no caso, essa grave nutrição se dá por conta do montante de lombriga que tem na pessoa, né? Que aí que é difícil. Você come alguma coisa, a lombriga vai te fazer comer a parada toda, né? E aí ferrou pro seu lado. Transmissão e gestão de água contaminada ou alimentos contaminados, certo? Então tem essa parada. Então, mais uma vez, se você tem ingestão de água contaminada e alimentos contaminados, a profilaxia, primeiro que vai vir na sua cabeça vai ser o quê? Saneamento básico, certo? Então é importante ter um bom cuidado com os alimentos. Então, principalmente alimentos que vão ser consumidos crus. A galera que gosta de comer uma salada, lave bem a sua salada, lave muito bem, esfrega as folhas de alface, bota o que você vai comer cru numa bacia com um pouquinho de água sanitária, certo? Para poder matar. E também não coma salada fora de casa, porque você nunca sabe como é que foi lavada aquela salada, né? Você vai, às vezes, num restaurante aquilo, e aí o alface que tá lá, o cara só deu uma mergulhada nele na água e tá limpo. Não dê esse mole, não coma salada fora de casa. Bom, profilaxia, saneamento básico, higiene pessoal, lave bem as mãos, senão você pega lombriga. Lavar bem os alimentos crus, preparar adequadamente os alimentos, consumir água tratada. Então, tudo isso são maneiras de você poder evitar a ascaridíase. Então, ó, o ciclo dela aqui. Então, começamos com a pessoa doente, que vai eliminar as fezes e vai liberar esses ovos no solo, certo? A lombriga, pessoal, ela é dioica, então tem macho e fêmea, certo? Então, a pessoa acaba ingerindo esses ovos da lombriga e acaba se infectando novamente. Então, é um ciclo bem simples, não tem muito mistério, beleza? E aqui nós temos aqui uma colonoscopia, olha só quem saiu na foto da colonoscopia, uma lombriga aqui, saiu na foto aqui, e aqui um caso de obstrução do intestinal. Olha a quantidade de lombriga que deve ter esse ser humano aqui. Tinha foto real, mas eu achei muito nojento para poder botar aí, certo? Não sei se tem gente com estômago fraco aqui, então resolvi não arriscar. Tranquilo? E aí temos aqui a ancilostomose, ou também chamado amarelão. Tem como agente biológico o eita, trava-língua danado. O Ancilostima duodenale, certo? É, é uma doença que é caracterizada como chamada de amarelão porque a pessoa tem uma anemia bem importante, né? Por conta do quê? Porque o ancilóstoma ele se alimenta de sangue. Então ele vai para o seu intestino para poder furar o seu intestino e beber o sangue e causar anemia, né? Então, anemia, a principal sintoma vai ser anemia e os outros sintomas vão ser o quê? Derivados dessa anemia. Então, por exemplo, quem já teve anemia sabe como é que é, né?
palidez, cansaço, fraqueza, tonturas, dores musculares. Em casos mais graves, falta de ar, circulação deficiente, comprometimento da função cardíaca. Isso é em casos bem avançados de infestação, né? Profilaxia, saneamento básico, higiene, cuidado com os alimentos e uso de calçado. Então, é uma doença que é muito comum em região do interior, onde a galera anda mais descalço, né? Descalço no chão de terra batida, certo? Então, tem até um personagem do Monteiro Lobato, que é o chamado Jeca Tatu, que a descrição que o Monteiro Lobato faz desse personagem é uma pessoa doente com ancilostomose, beleza? Então, aí na literatura, como a literatura brasileira mostrando um quadro de uma doença bem comum naquela época que o Monteiro Lobato fez a história do Jeca Tatu. E aqui, ó, começa com a pessoa evacuando no chão, no solo, e aí libera os ovos do ancilóstoma. Desse ovo, o embrião se desenvolve e essa larva fica no solo. Por isso que é importante andar calçado, para que a larva ela tenha penetração ativa, né? Que nem a cercária lá do ancilóstoma, do esquistossoma, a larva do ancilóstoma, ele entra na sua pele, ele procura você. E aí ele entra pela sua pele, cai na sua corrente sanguínea, até chegar ao seu intestino, que é o órgão-alvo dele. E aqui a fotinha de Instagram dele aqui, botou alguns efeitos aqui bonitos nele, certo? Olha o dentinho dele aqui, ó, o sorriso maroto, certo? E aqui, ó, é ele aqui, ó, com a lupa, você consegue ver ele tá na parede do intestino, ó. Olha só, bonito aqui, ó, sacaneando. Beleza? Ancilostomias, pessoal, tranquilo? E aí temos aqui a filariose, ok? A filariose, a nossa última doença aqui, para tratar, tem como agente etiológico o Escherichia bancroft, certo? Que também é chamado de filária. A filariose, pessoal, todo mundo deve ter visto alguém com filariose, mas já viu um outro nome para a doença, que é chamada elefantise, certo? É uma doença que você vê bastante, por exemplo, aqui, pelo menos aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, você vê em moradores de rua, que tem aquela perna inchada e tudo mais, que a gente chama de elefantise. Na verdade, não é o termo certo da doença, mas o termo certo é a filariose, ok? Tem como vetor mosquito do gênero Cuculex, certo? Então, é uma doença bem, bem peculiar, porque todas as helmintoses que a gente viu até aqui, você tinha uma infecção direta, né? Agora não, você tem um vetor, né? Que vai levar a doença para a pessoa, né? E a filária, ela costuma o quê? Por que ela causa aquele inchaço? Porque ela vai se instalar nos vasos linfáticos. Lembra dos vasos linfáticos lá da que a gente viu em cima cardiovascular? Então, eles ficam ali no vaso linfático e impedem a circulação da linfa. Então, ela causa um inchaço por conta do quê? Da retenção de linfa naquele órgão ali, certo? Então, os sintomas é inchaço causado pela obstrução de vasos linfáticos, causando hipertrofia e deformação. E aí as pernas, bolsa escrotal e as mamas são os principais locais desse inchaço. Certo? Então a filariose não ocorre somente nas pernas, que é o mais conhecido de todos, mas também nas mamas e na bolsa escrotal. Transmissão, picada no mosquito culex, certo? Profilaxia, saneamento básico, controle do vetor. Então aqui, ó, se a gente for ver o ciclo de vida aqui, então você tem um mosquitinho aqui, certo? Ah, ele vai picar a pessoa e vai passar uma larva L3. Essa larva L3, ela vai o quê? Ela vai se multiplicar nos vasos linfáticos. Então, a filária ela é dioica, tem macho e fêmea, certo? E aí os adultos vão para os vasos linfáticos. E aí vão produzir o quê? As microfilárias. E aí as microfilárias vão ficar circulando no sangue para poder infectar o cúlex, que não está infectado. E aí essas microfilárias vão migrar para a musculatura do tórax do bicho. Lá elas vão sofrer metamorfose. Elas vão virar o quê? Um larva E2 e depois uma larva L3. Quando chega na forma de L3, ela migra para a probóscide, que é o aparelho bucal do mosquito, que ele usa para poder picar a pessoa. E aí, quando ele pica, ele passa a larva L3 para a pessoa novamente. E aí, finaliza no ciclo de vida. E aqui, ó, temos aqui o Culex e aqui o Escherichia bancroft, que é a filária, certo? Ela é muito pequenininha. Então, isso aqui é microscopia para poder vê-la, ok? E aqui temos pessoas com a doença. Então, filariose que acometeu as pernas aqui,
a bolsa escrotal e aqui uma mama, pessoal. Eu demorei um pouco para poder entender essa imagem por conta disso aqui. Eu achava que era uma sacola, mas não, isso aqui é um seio que está com filariose. Beleza? Tranquilo, pessoal? Meus queridos, é isso. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Beleza? Muito obrigado pela galera que está acompanhando os vídeos aí. Não deixe de seguir o canal, não deixe de deixar o seu like, de fazer os comentários do canal, belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Então, finalizamos aqui o nosso bloco de saúde, tá bom? Galerinha, até mais, bom estudo para todos. Deixa eu finalizar aqui.